Segundo sinal são as anomalias celestiais, né? Existem aí umas teorias, né, dos extraterrestres, né? Dos OVNIs. Dos OVNIs e tal, mas a gente sabe que no mundo celestial, né, no céu até mesmo, né, o que está aqui no cosmos, né, tem havido algo estranho, né? E o que o bispo pode aqui nos trazer? Respondendo aí, porque é citado como um dos sinais, Sim. né? De que os céus seriam abalados. As coisas do céu escandalizariam a Terra, né? Exatamente, tal. E não dá para ignorar isso, né? Há uma teoria agora de que, não, eles são extraterrestres e tal, aquelas coisas, mas, na verdade, esses sinais é um cumprimento, Jesus disse. Quando me perguntam se eu acredito em extraterrestre, eu falei, tem que acreditar, porque existem os anjos. Existem os demônios, são extraterrestres, não estão Pronto, aqui, visitam e tal, não estão aqui. Agora, você acredita no ET, o telefone, casa? Olha, nem eu, nem a própria NASA. A NASA tem uma preocupação de lançar sinais, tá? Bem resumido isso mesmo, mas para ter, em caso de uma grande tragédia, ele ter um porto seguro fora. Mas eles não acreditam nisso, eles não veem uma condição na teoria, na própria teoria dele de formação do universo, de um lugar capaz que dê condições de vida como essa que conhecemos, né? Mas enfim, quando Ezequiel narra aquelas criaturas celestiais, e esses dias um artista plástico transformou a narrativa em imagens, é assustador. É assustador. É assombroso. Milhares de olhos, tantas cabeças, tudo mais. Quem ignora essas descrições, é óbvio que vai pensar que isso é um ser, como de fato é, extraterrestre. E vai trazer escândalos. Esses dias eu estava vendo que tanto a aeronáutica brasileira, a aeronáutica italiana, a aeronáutica americana lançou alguns pontos, sinais se movendo nos céus, tudo mais. E isso para mim é escândalo. Eu acredito que um grande auxiliar que a Bíblia tem de cumprimento da palavra é Satanás. É verdade. Satanás, ele crê tanto na palavra que ele participa do cumprimento. E é óbvio que ele vai lançar isso. O inimigo é enganador. O inimigo, ele é sedutor, ele é um ilusionista. Então, é muito fácil para o inimigo projetar isso. Alguns conhecimentos que a Terra tem de astrologia e astronomia, como no caso de Egito, Machu Picchu e as pirâmides lá da Ilha de Páscoa, aqueles sinais da Ilha de Páscoa, com tanta precisão, isso foi dado. Para mim só tem dois aspectos. Ou pelo próprio Deus, que detém todo conhecimento, ou o inimigo gerou ali em um povo que cultuava um Deus, até interessado talvez em Yahvé, mas quem se manifestou foi Satanás, e ele falou, olha, a coordenada é essa e eu voltarei de forma assim, assim, assada. E isso escandaliza. E eu acredito que esses sinais irão aumentar. Esses sinais irão se apresentar mais em pessoas tanto simples como pessoas de projeção de opinião. E é interessante que a projeção e formação de opinião hoje, ela não é dada por um cientista. Ela é dada por alguém que tem muito views, muitos seguidores e muita audiência. A prova disso é que hoje se discute muito mais terraplanismo do que um efeito estufa. Nós estamos muito mais preocupados. Por quê? Porque eles conseguem acessar com a linguagem de ciência simples a curiosidade, o nosso inconformismo com a ciência de linguagem acadêmica. Ah, mas você é terraplanista ou terra oval? Olha, meu sonho era ser astronauta. Poxa. Então, assim, eu não consigo imaginar esse projeto de terra plana. Mas a forma que ele seduz as pessoas realmente é hipnótico. Você olha e fala assim, tem muita razão. Eles vão no fundamento bíblico que não tem fundamento, mas se apega nisso. E aí, para outro vir e falar, não, eu tive um contato imediato com alguém, e isso gera fé. Na verdade, não gera fé, gera crendice. As pessoas se dispõem a acreditar sem razão naquilo que é absurdo. Não demora uma grande liderança, um grande formador de opinião, um grande... Estou tentando lembrar aqui o nome que se dá a esses digital influencer, youtuber, um instagramer, os coaches falarem que foram abduzidos, receberam um sinal e estão fazendo isso. E isso já é uma crença. E as pessoas até esperarem por esses sinais celestiais que vai trazer escândalo. Se tornando até a religião aí já, né? A cientologia é uma religião disso, né? Ô, bispo, um terceiro sinal que a Bíblia nos deixa, e esse é um assunto extenso,
e que eu até faço gosto agora, e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, é que as igrejas estão desoladas e cada vez mais apostatadas, cada vez mais frias, que é um sinal, né? Muito. Jesus disse que os últimos dias, né, a vinda dele, esses seriam dos sinais. De facto, bispo, de um modo geral, o que a igreja tem passado, o que a igreja tem aplicado, ou essa jornada que a igreja tem feito, não tem promovido exatamente esses acontecimentos? Olha, a igreja, ela sempre foi problemática no sentido de confusão, né? Paulo exortava a igreja de Corinto que eles trocavam tapa na hora da ceia. Eita. Então falava para outra igreja que só dava comida para as viúvas judias, não dava para as viúvas gregas. Só que eram problemas que não interferiam na doutrina. Eram problemas pontuais de comportamento. Ora, eu não nasci no evangelho. Eu não nasci no berço do evangelho. Então, na minha conversão, eu passei por processo de queda, de aprendizado, de comportamentos reprováveis dentro do cristianismo, mas eu não deixei de ler a Bíblia. Eu não deixava de ir para a igreja, eu não deixava de louvar. Eu não tinha um comportamento aprovado enquanto a minha renovação ou transformação de caráter. Mas eu estava insistindo na doutrina apostólica. O que a igreja primitiva fazia? Errava, se estapeava, brigavam entre si, mas eles se reuniam, liam a doutrina, meditavam na palavra e compartilhavam do pão. É o que está faltando. Hoje a igreja ela tem uma vida social, é quase um clube religioso que se reúne para se ver, para terem eventos, para até disputar os eventos com aquela igreja, que é tão triste falar isso, mas concorrente, mas ela não tem doutrina. Ela não impregna na pessoa a necessidade de transformação de caráter. A gente volta lá para o início. Por que não se fala de arrebatamento? Porque não se prega de arrebatamento. Por que o etíope, a caminho ali onde encontrou Filipe, ele não entendia as profecias de Isaías? Porque ninguém lhe esclarecia. Cristo se tornou um grande amigão, um grande companheirão, mas que não interfere na minha vida. Foi. Ele talvez está no meu deitar e no meu levantar, mas ele não está no meu cotidiano, ele não anda comigo. Há uma música, eu não vou nem ousar cantar, porque vou trazer escândalo aos irmãos e vou ter que passar muito tempo pedindo perdão com lágrimas, arrependimento com lágrimas, mas ele fala assim, né? Eu até esqueci a música, então, mas fala assim, eu ando com meu Deus na rua, quando eu chego em casa ele está comigo, né? Acho que é do Kleber Lucas, né? Essa música. E nem se canta mais para um Deus estar na presença. Até a adoração é muito mais prazer. Aí você vê cristãos hoje sendo críticos musicais de um louvor que não é para ele. É isso aí. Ele é crítico de algo ruim. Então, as igrejas apostatadas, por quê? Porque não se fala de fogo. As igrejas estão dormindo? Estão. Mas algumas igrejas estão dando o luxo de dormir com óleo. E as que perderam óleo? O que elas vão fazer? É engraçado que a saída que as virgens prudentes apresentam, pastor, vão comprar azeite. Ou seja, tem igreja vendendo azeite. E se a igreja vende azeite é porque tem crente comprando azeite. E o azeite, como símbolo do Espírito Santo, ele tem sido uma manifestação comercial. Olha, vem aqui, sacrifica, faz isso que você recebe. Aí a igreja trocou a manifestação dos frutos pela manifestação dos dons. Quando eu troco a manifestação dos frutos pela manifestação dos dons, eu estou trocando caráter por talento. Eu estou dizendo para a igreja que importa muito mais ela estar cheia de servos talentosos do que servos com caráter. E por que o servo com caráter é importante? Porque a palavra do Senhor diz que o homem bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite, não se assenta na roda dos escarnecedores. Se a igreja não prega isso, se a igreja não gera esse temor, se a igreja não prepara o seu rebanho para ele buscar um alimento que lhe será saudável, ele vai correr. E a ovelha que corre para os lobos, sem o envio de Cristo, ela é devorada. Nós só resistimos aos lobos como vamos prudentes como a pomba, não, simples como a pomba e prudentes como a serpente. Se nós não vamos assim entre os lobos, nós somos devorados. E nós estamos chegando no lobo e falando, e aí, lobão, como é que você tá? E aí, lobão,
nós estamos virando amigo do lobo. É verdade. Nós estamos dando a nossa carne para o lobo. Por quê? Porque não há uma preparação, não há uma doutrina que atrai o cristão para aquilo que é o que mais importa, a certeza da sua salvação. Eu acho muito interessante em Lucas, quando Jesus manda os seus discípulos para além da Judéia e eles voltam, olha, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós falávamos, os demônios se rendiam, e Cristo olhava aquilo, óbvio, empolgado, e falava, só toma cuidado para o nome de vocês não ser apagado do livro da vida. É. Porque tudo isso não representa nada se no final dos dias acontecer Mateus 7, 21, 23. Senhor, Senhor, em teu nome curei, salvei, libertei. Olha, afastai-vos de mim. Praticaram mal, foram desobedientes. Então, a igreja hoje ela está apóstata e o tempo está acelerado porque Jesus está vendo, cara, essa igreja aí que eu preparei, que eu morri por ela não está nem perdendo sono por mim. Quer ver? Faça um madrugadão com os jovens. Um batidão. Cara, a noite inteira eles aguentam. 2 horas de doutrina, das 9 às 11 da noite. É sono. É um espírito de Eutico que entra. e a pessoa fica, não, estou meditando para dormir. Porque não importa. Ela quer até para a igreja, ela quer uma satisfação própria. Ela vai por um prazer próprio. Ela dança o louvor que lhe agrada. Ela aplaude o músico que é amigo dela. Mas ela não trabalha, não se insere, não está sendo aquela igreja participativa de corpo. Então, nós estamos mais ou menos como um boneco de Lego. Terminou o culto, o braço vai para um lugar, a perna vai para o outro, mais ou menos sem a cabeça de batata. A qualquer crise a gente é desfeito. Perde o olho, perde a visão.